o que é o cambrê? Sim, o que é esse movimento? O cambrê nada mais é, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou na angulação, estou. Cambrê nada mais é do que quando a gente dobra o nosso tronco para trás ou para as laterais, sim? Tem alguns métodos que consideram cambrê também quando você dobra para frente. Aqui no método TBD, que é técnica de balé em detalhes, que é o método que eu desenvolvi, a gente considera quando dobra o tronco para frente, a gente chama de suplex, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje, vou explicar para vocês hoje como que a gente faz um bom cambrê derrière que vai para trás sem se machucar, ok? A gente não vai abordar os laterais hoje porque não vai dar tempo, tá? Mas o que é o cambrê? Fiz lá um determinado exercício, de repente, num dado momento, eu tenho que fazer essa dobra para trás. Isso aqui é o nosso cambrê, sim? Eu posso ter um cambrê exatamente como eu estou em primeira posição, e dobrar as costas lá para trás, como eu posso ter um cambrê com um dégagé, por exemplo, lá, e vou lá atrás, com fondue, vou lá atrás, sim? Então, a gente pode usar o cambrê em vários momentos. Em uma pose que tem um cambrê, a gente pode usar essa curvatura com as costas para trás em vários momentos, tanto na nossa aula, nos exercícios de barra, quanto nos exercícios de centro e principalmente nas nossas coreografias, né? O que é mais bonito? Eu fazer isso aqui, ó. O que é mais bonito? Eu fazer isso aqui ou eu fazer isso aqui? Aqui eu crio mais linhas, né? Então, a gente costuma usar bastante o cambrê para valorizar as linhas da bailarina. Mas eu só consigo usar esse cambrê para valorizar se o cambrê dela estiver bonito, ó. Por isso que é importante você aprender a fazer cambrê. Qual que é o problema? Qual que é o risco do cambrê? Nas nossas costas, a gente tem a nossa coluna, certo? Então, eu tenho aqui, ó, nas minhas costas, eu tenho toda a minha coluna vertebral. Ela começa, ó, no final aqui da minha cabeça, aqui em cima mais ou menos, sim? E aí ela vai até lá embaixo, na pontinha do nosso bumbum, onde ela emenda ali com o osso sacral, ok? Então, ela vem até aqui, no começo do nosso bumbum, e aqui já vem o sacro. Então, a gente considera que isso aqui é a nossa coluna vertebral. A nossa coluna, ela é dividida em basicamente três regiões. A primeira aqui, superficial, que é na parte do pescoço aqui, que a gente chama de coluna cervical. Depois a gente tem mais ou menos essa região aqui até o final das nossas costas, coluna torácica. E essa parte aqui embaixo, lombar. Então, eu tenho aqui cervical, sim, mais ou menos da região do ombro até o final das minhas costelas, eu tenho as vértebras torácicas, a região torácica, e do final das minhas costelas até o começo aqui da minha pelve, a gente tem a nossa região lombar. Entre cada uma, aqui, ó, gente, não é um osso, deixa eu ver como eu vou virar assim, não é um osso único, né? É diferente do fêmur, o osso da perna, ó. Ele é único. Aí vem a parte do joelho, que tem a patela, a articulação, depois vem a tíbia, a fíbula, ó, elas são únicas, certo? Mas a nossa coluna não, são vários ossinhos, são várias vértebras, uma em cima da outra, até chegar lá embaixo. Por que não é um osso único? Imagina se fosse um osso único, a gente não ia conseguir arquear, não ia conseguir fazer essa curva do cambrê. Mas exatamente por serem ossinhos, eles articulam um entre os outros e permite essa dobra para trás. Sim, então é por isso que a gente consegue dobrar, porque são ossinhos separados, tanto para trás quanto para frente, senão a gente ia um bloco para frente. Não, a gente consegue articular essas vértebras. Então, cada uma dessas vértebras é uma articulação, combinado? Entre cada uma delas, e é aqui que mora o problema do nosso cambrê, o perigo de fazer cambrê. Entre cada uma dessas vértebras, a gente tem um disco, o disco vertebral, sim? Que é como se fosse o recheio de uma bolacha recheada. Pensa lá, a bolacha recheada, a parte lá de massinha, né? É as vértebras. E aquela parte do recheio do meio seria esse disco vertebral que tem entre cada uma dessas vértebras.
Por que esse disco existe? Para proteger, para não deixar bater vértebra com vértebra quando a gente salta, quando a gente se movimenta. Então, ele é um disquinho que ele meio que amortece a nossa coluna, ok? E é aí que tem o problema, porque às vezes eu posso fazer um determinado movimento errado e provocar uma pressão a mais nesse recheio da bolacha, provocar um rasguinho nesse recheio e o recheio vazar para fora. É quando a gente chama de hérnia de disco. Sim? E olha que interessante, o que provoca uma hérnia de disco? Pode ser o próprio processo degenerativo que a gente felizmente evolui, porque se você vai vivendo e envelhecendo, esse processo degenerativo, ele é natural de acontecer, isso significa que você está viva, então comemore, nossa, minhas vértebras estão se degenerando, vamos olhar o copo meio cheio, sim, estou envelhecendo, ok, estou viva, tá? Mas ele pode acontecer pelo próprio processo natural do avanço da nossa idade, como também pode acontecer por sobrecarga, às vezes pessoas que pegam muito peso e de maneira errada acaba comprimindo as vértebras e comprime o disco vertebral e eu posso rasgar ele. Como também por movimentos errados, por exemplo, dobrar as costas em vários sentidos, só que de forma errada. E o cambrê pode ser um movimento errado. Se você fizer ele errado, ele vai se tornar um movimento agressivo para o seu disco vertebral. Por isso que é tão importante a gente aprender a fazer cambrê, principalmente depois de adulta, porque depois de adulta a gente já tem um processo degenerativo se instalando nos nossos discos.